iniciamos na semana passada um estudo dos personagens do início da Bíblia, o livro de Gênesis, que nós normalmente chamamos de patriarcas. E a questão que tínhamos deixado para este estudo, para o dia de hoje, era como seria o tempo, o mundo, na época do dilúvio, na época de Noé. Na semana passada nós vimos que, afinal, por causa do tempo de vida dos personagens, a diferença, a distância entre as gerações, se calhar não era tão longa assim. E vimos que os anos contados segundo o relato bíblico, é muito possível que Adão estivesse vivo até o tempo de Lameque, que foi pai de Noé. Noé poderia ter ouvido as histórias a respeito do jardim, a respeito do pecado, a respeito da queda, a respeito da promessa de salvação do seu pai ou do seu avô, que tinham ouvido diretamente de quem tinha tido esta experiência inicial, que foi Adão. As imagens que nós normalmente recebemos dos tempos antigos nos mostram algo bem diferente. Por exemplo, esta imagem, o homem vivendo em cavernas, e normalmente temos uma ideia das pessoas daquela época antiga com aspecto quase semelhante aos símios, aos macacos, e vivendo como trogloditas dentro de cabanas, ou muito rústicas, ou de cavernas. Alguns conseguem ter imagens um bocadinho melhor, então já há algumas cabaninhas, não é? Mas ainda de forma muito rudimentar, o homem utilizando instrumentos ainda muito pobres em termos de trabalho. Quando muito, conseguimos ter a ideia de que poderíamos ter talvez umas aldeias assim, um pouco mais, apesar de rústicas, um bocadinho melhores, com casinhas feitas com pedras e um pouco mais protegidas talvez dos elementos. Mas será esta a verdade a respeito do mundo de Noé? Como seria o mundo no seu tempo? Quando o mundo foi destruído pelo dilúvio, irmãos, a civilização do tempo de Noé era, na verdade, muito mais avançada do que nós normalmente pensamos. E se nós olharmos para a palavra do Senhor e também para aquilo que tem-se descoberto em termos de ciência, podemos ter uma ideia muito próxima daquilo que seria. Para já, nós temos que começar, irmãos, olhando para o texto bíblico, lá em Gênesis capítulo 1, os irmãos abram, que nós vamos usar aí esta primeira parte aí de Gênesis bastante. Em Gênesis capítulo 1, quando fala a respeito da formação do mundo, fala-nos a respeito da criação da terra. E diz assim, versículo 9, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom. E a primeira informação que nós temos aqui, irmãos, é que quando Deus criou o planeta em que nós vivemos, e Ele criou o mundo que nós conhecemos, o Senhor criou uma porção seca, rodeada de água. E, portanto, no início, nós não tínhamos esta divisão que hoje temos da terra, porque o texto diz claramente que a porção seca estava unida, assim como os mares também. E se os irmãos olharem, mesmo que não conheçamos muito de geografia, sabem que hoje nós temos o mundo dividido. Temos continentes, temos o continente americano de um lado, temos a Europa, depois temos embaixo a África, depois temos a Ásia para o outro lado, temos a Austrália separada, além das várias ilhas que existem no mar. Mas, inicialmente, a Bíblia nos diz que havia uma porção seca. E esta ideia, que é-nos ensinada pela palavra de Deus, demorou muito a ser confirmada pela ciência. Foi apenas no início do século XX que houve um cientista alemão, um meteorologista chamado Alfred Wegener, que fez a sugestão de um continente único, em que tudo estava junto, e deu-lhe o nome de Pangeia. Na altura, irmãos, ele foi ridicularizado. Disseram que isto era apenas anedota da cabeça dele, porque, de facto, quando ele fez esta proposta, a fez inicialmente olhando para os continentes e percebendo que eles encaixavam uns nos outros como uma espécie de puzzle. Se os irmãos, se calhar algum dia já fizeram esta experiência, olharam para o mapa e repararam que, por exemplo, a América do Sul parece que se encaixa direitinho na África. Parece um puzzle, mas não era propriamente uma referência muito científica.
Wegener também se defendeu falando que havia fósseis de animais encontrados em continentes completamente separados uns dos outros e que eram exatamente iguais. Pois demorou ainda algumas décadas, foi só por volta de 1940 que esta ideia inicial passou a ser considerada como um fato científico e hoje os estudiosos, de um modo geral, reconhecem que inicialmente nós não tínhamos os continentes como temos hoje, mas a Terra era apenas uma única porção. Não é nenhuma novidade para nós, irmãos, certo? Porque a Bíblia já dizia isso há muito tempo atrás. Portanto, nós não ficamos minimamente surpreendidos com isto. Então, quando o dilúvio veio, havia apenas um grande continente. E aí quase que podíamos dizer, lá para o meio dele é onde estaria o local onde Noé vivia. Muito diferente de serem personagens sem qualquer tipo de cultura ou com uma civilização parca vivendo em pequenas cabanas ou dentro de cavernas, se os irmãos olharem para o texto bíblico vão ver uma diferença significativa. Por exemplo, em Gênesis capítulo 4 e 5, nós temos algumas informações úteis a respeito da civilização daquele tempo. Por exemplo, nós encontramos no relato bíblico que, capítulo 4, versículo 17, que quando Caim teve filhos, o seu filho se chamou Enoque e ele edificou uma cidade. Muito distante da ideia de que se passaram muitos séculos antes que as cidades pudessem existir, nós temos aqui a ideia que já na segunda geração a proliferação do homem foi suficiente para que começassem a se construir cidades. Continuando a ler o relato bíblico, diz aí que no versículo 20, Jabal foi pai daqueles que têm gado. E o seu irmão Jubal era o pai daqueles que tocam harpa e órgão. Portanto, poucas gerações depois do início da humanidade, nós já temos aí a pecuária sendo desenvolvida de forma clara. Aliás, nós já sabemos disto porque Abel era pastor de ovelhas. E, portanto, ele já era alguém que tomava conta de animais. E o seu irmão Caim era agricultor. Se os irmãos lerem os textos que falam a respeito da história antiga, vão ouvir que a pecuária demorou muito tempo para ser desenvolvida e a agricultura muito tempo depois da pecuária. Não é isso que nos diz o relato bíblico, mas nos fala a respeito destas coisas sendo feitas bastante cedo. Inclusive, como vemos aqui, aspectos da arte, em que este jovem Jubal era alguém que tocava harpa e flauta. Aquilo que os irmãos têm aí traduzido por órgão, seria melhor traduzido por flauta. Também é interessante os irmãos verem no versículo seguinte, versículo 22 do capítulo 4, a respeito deste personagem chamado Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Estamos aí ainda numa fase de poucas gerações e, no entretanto, já temos o homem a trabalhar com cobre e ferro. Só para os irmãos terem uma ideia, quando, depois do dilúvio, os israelitas passam por toda aquela experiência, surge a nação de Israel com Abraão, depois eles são escravos no Egito, depois eles voltam para Canaã, por volta do ano 1000 a.C., na época de Davi, os israelitas ainda não tinham quem trabalhasse ferro. E se os irmãos vierem para a história do nosso continente, o continente europeu, muito orgulhosos, porque estamos na Europa, somos mais avançados do que os outros, nós, na Europa, só começamos a trabalhar o ferro no século VI a.C. Mas diz aqui a palavra do Senhor que Tubal-Caim, lá das primeiras gerações, já trabalhava com cobre e com ferro. A tecnologia do ferro, irmãos, é muito exigente. É preciso temperaturas muito altas para se trabalhar convenientemente o ferro. Mas o homem, desde uma fase muito prematura, já dominava esta tecnologia. Então, muito contrário à ideia de que quando o dilúvio veio, o homem morava apenas em cabanas rústicas, em lugares isolados e com ferramentas muito, muito primitivas, a verdade é que a civilização que se desenvolveu no tempo de Noé estava muito além do que aquilo que nós podemos imaginar. A ideia que nós podemos ter a respeito dela vem-nos de algumas imagens impressionantes de cidades submersas, cidades que estão debaixo d'água, de oceanos, e que hoje os estudiosos sabem que são cidades consideradas pré-história, porque elas existiam já antes da época do dilúvio.
e que provavelmente foram soterradas ou deixaram de existir à superfície na época em que o dilúvio veio. Estas são apenas algumas das imagens. Esta é uma cidade subterrânea, os irmãos veem o tamanho dos degraus. Não sei se na imagem seguinte dá para ver um pouco melhor. Aquela imagenzinha que está ali na ponta, irmãos, é o mergulhador. Ele tem menos de metade do tamanho do degrau. São cidades em que as pirâmides eram enormes, muito semelhantes àquelas que vamos ver depois na arquitetura do Egito e da Mesopotâmia. Aqui também vê-se que a quantidade, o tamanho das pedras que construíam estas paredes destas muralhas eram enormes. Aquilo era lá na costa do Japão. Esta fica na costa de Cuba. Tão distante, irmãos. E, no entretanto, as construções são extremamente parecidas. Esta imagem é tirada por um robô submarino a mais de 700 metros de profundidade. E os estudiosos aceitam perfeitamente que esta cidade era uma cidade pré-diluviana. Ou seja, quando falamos sobre o dilúvio, não estamos falando sobre trogloditas, estamos falando de gente muito avançada. E quando olhamos para aquilo que Deus pediu que Noé fizesse, percebemos que eles tinham muita tecnologia. Porque a exigência do que Deus pediu a Noé foi extraordinário. Vejam lá, irmãos, capítulo 6. Diz assim, a partir do verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Os irmãos percebem aqui o pormenor? Deus não somente ia desfazer a humanidade, mas ia mudar a face daquilo que existia até então pelo homem, que era uma terra única. E o Senhor ia mudar esta realidade. Diz: faze para ti uma arca de madeira de gófer, uma madeira especial, extremamente resistente à água. Esta madeira é capaz de ficar dentro da água durante séculos sem apodrecer. Não existe nenhuma outra que tenha a mesma característica. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos, contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come, e a juntará para ti, e será para mantimento para ti e para eles. E assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Quando pensamos na arca, muitas vezes pensamos num barquinho. Mas a arca era muito grande, irmãos. Podemos ter alguma ideia de como a arca teria sido feita. A arca não era propriamente um navio, como o próprio nome indica, era uma arca, era essencialmente uma gigantesca caixa de madeira, mas que tinha que ser feita de forma a flutuar. Eu não sei se os irmãos já construíram, quando eram mais novos, enfim, algum tipo de brinquedo e tentaram colocá-lo a flutuar. Não é muito fácil, porque a tendência das coisas é afundar, ou porque não tem equilíbrio suficiente. Não havia tecnologia, pelo menos conhecida, da construção de navios, porque não havia necessidade. O homem tinha um único continente enorme e não precisava de navegar. Portanto, não havia barcos sendo feitos. Nem tenho ideia, irmãos, do que representou para Noé desenvolver a tecnologia em que esta arca tão grande pudesse flutuar, porque não era uma coisa simples. Entre outras coisas, temos que pensar nos balastros de pedra que deviam ter sido feitos de pedra. Pelo menos os vestígios que nós temos no Monte Ararat são de pedra enorme, para poder equilibrar a arca e ela não afundar e não virar quando a água começasse a subir.
Podemos ter algumas ideias a respeito do tamanho quando nós pensamos em termos de comprimento. 300 côvados são 130 e poucos metros de comprimento. É mais do que um campo de futebol. Então, se os irmãos pensarem na arca, pensem num campo de futebol. A próxima vez que virem televisão e virem aquele campo enorme, um campo de futebol, mesmo oficial grande, tem para aí 110 metros. A arca tinha mais do que isto de comprimento. Os irmãos estão vendo ali dentro a silhueta do maior avião que existe no mundo. Cabia tranquilamente dentro da arca, sem qualquer problema. Vejam algumas das ideias do que podia caber lá dentro. 3.400 jaulas de 12 metros quadrados, o que dava realmente muita coisa. Caberiam lá 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Porquê é que eu digo do tamanho de uma ovelha? Porque a maioria dos animais ou têm o tamanho da ovelha ou são menores do que uma ovelha. Portanto, cabia muito animal lá dentro, só para os irmãos terem esta ideia. Equivale a um prédio de 67 andares, desde que cada andar tivesse aproximadamente 200 metros quadrados. A arca tinha um volume, irmãos, tinha um volume de 41 mil metros cúbicos, porque ela tinha 3 andares. A sua altura equivalia a um prédio de 4 ou 5 andares, conforme o tamanho dos andares. Tinha uma largura de cerca de 25 metros e caberiam lá dentro 1.287 contentores de 20 pés. Pena que o irmão Mário não está aqui, porque o irmão Mário era perito em fazer transportes e colocar contentores lá dentro, e ele certamente ia ficar assustado quando ouvisse esse número. 1.287 contentores caberiam dentro da arca. Era algo realmente gigantesco. Os irmãos estão a ver ali 12 autocarros destes maiores, enfileirados um ao lado do outro, não chegam ao fim da arca. Se forem carros, os irmãos podem pôr mais de 24 em fila contínua. A arca era muito grande, irmãos, era muito grande. Para os irmãos poderem perceber o tamanho que a arca tinha, quero-vos dizer que, com toda a tecnologia que o homem desenvolveu, o primeiro barco, o primeiro navio feito pelo ser humano, maior do que a arca de Noé, foi só construído no início do século XX, o famoso Titanic, e afundou. Foi o primeiro navio que o homem construiu maior do que a arca. Até então, mesmo os maiores transatlânticos que tinham sido feitos não eram maiores do que a arca. As nossas famosas caravelas, irmãos, cabiam mais de 10 caravelas dentro da arca, e com elas os portugueses conquistaram o mundo. Então, quando pensamos na tecnologia que isto exigiu de Noé, podemos perceber que estes homens, longe de serem trogloditas, que andavam com machados de pedra, eram pessoas com uma tecnologia muito avançada. Construíram aquelas cidades que estão hoje submersas, e um homem como Noé, que não era um construtor, teve a capacidade de fazer esta arca. É porque era gente que estava muito avançada. Eu queria deixar com os irmãos algumas ideias a respeito do que isto exigiu de Noé. Primeiro, fé. O mais provável é que não havia chuva sobre a terra. O texto bíblico nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 6, que o Senhor fazia brotar da terra todos os dias um orvalho matinal. Está aí no capítulo 2, versículo 6. Diz que um vapor subia da terra e regava a face da terra todos os dias. Não havia chuva, não havia alteração de estações como nós conhecemos hoje. Isto vem depois do dilúvio. Faz parte do processo no qual Deus diminuiu a vida humana. Antes, o mundo existia como que numa espécie de eterna primavera. Todos os dias havia um orvalhozinho matinal que regava a terra produzia e ponto final. Está aqui o irmão Cabral todo entusiasmado, num lugar onde fosse primavera constante, não é? Só depois, como o Senhor determinou, inclusive, que a vida do homem fosse encurtada, passamos a ter esta mudança, com temperaturas tão altas no verão e tão baixas no inverno. Mas antes não havia nenhuma ideia do que podia ser uma tempestade de chuva, que dirá um dilúvio. Como é que este homem podia confiar tão grandemente? Bem, talvez possamos lembrar que não foram tantas gerações assim que lhe trouxeram a história de como Deus criou e quem era o Deus que tinha criado. E Noé confiou
e a sua fé foi a certeza de que aquilo que Deus tinha lhe dito ia realmente acontecer. Deus falou e ele creu e fez de acordo com o que Deus disse. Irmãos, a fé é isto. Tão simples quanto isto. A fé é entender aquilo que Deus diz, confiar naquilo que Ele diz, independentemente das circunstâncias, e pôr em prática o que Ele mandou. Isto é que é fé. Foi isto que Noé fez. Deus disse, eu vou mandar um dilúvio de água, vai morrer toda a gente, só vai escapar tu e a tua família, constrói uma arca. E quando ele começou a tomar nota do tamanho das coisas que Deus foi dizendo, vejam irmãos, ele tinha que saber escrever, tomar nota das coisas, fazer as medidas, etc. e tal. Agora já imaginou construir uma coisa deste tamanho, ele e os filhos? Certamente, além da fé, foi necessário uma grande preparação. Eu não imagino, irmãos, quanto tempo Noé levou só a preparar para construir esta arca. Ele certamente não era um construtor, possivelmente um agricultor ou um criador de gado, mas ele teve que se informar, ele teve que encontrar informação técnica. Eu não sei se ele pediu ajudantes ou não, a Bíblia não nos diz, mas ele teve que ir buscar informação de como fazer estas coisas. Ele não tinha apenas que fazer um grande navio, ele tinha que fazer um navio com três andares diferentes, que pudesse flutuar, que pudesse tolerar a tempestade e que fosse betumado por dentro e por fora. A quantidade de material que foi preciso ir buscar. Bem, não sei se naquele tempo era simplesmente chegar a uma loja e mandar trazer a madeira. Provavelmente tiveram que ir buscá-la à floresta. E não era uma madeira qualquer, era uma madeira específica que Deus tinha dado. Já imaginaram a quantidade de madeira que foi preciso juntar para construir isto? Isto foi tudo feito de madeira. O tempo de preparação foi enorme. Mas sabe, irmãos, na vida nada se faz sem preparação. Nós vivemos hoje na época do micro-ondas. Nós queremos tudo rápido. Queremos tudo assim, instantâneo. E quando não responde instantaneamente, nós já ficamos irritados. Mas nada significativo na vida se faz sem uma boa preparação. As coisas de mais valor demoram para ser adquiridas. É por isso que nós temos que valorizar a formação. Temos que entender que as coisas precisam de tempo. Noé levou um bom tempo só a preparar-se. E depois, vamos nós trabalhar. Quanto tempo de trabalho seria preciso para fazer isto? O esforço que esta construção exigiu está para além da nossa compreensão. Mesmo que houvesse muita tecnologia, mesmo que Noé tivesse contratado trabalhadores, e nós não sabemos, porque o texto bíblico não nos dá base para isto, o trabalho era gigantesco, era um trabalho para décadas. Perguntaram a alguns profissionais da área quanto tempo levaria para construir uma arca tão grande quanto a de Noé, com os recursos que em princípio haveria no tempo. Não havia eletricidade, não havia serras elétricas, mesmo que eles tivessem muito material, tinham que trabalhar de uma forma não tão moderna quanto nós. E os carpinteiros modernos diriam que certamente, para fazer uma arca daquele tamanho, com os recursos que havia na época, tendo que se cortar a madeira, trazê-la, prepará-la para poder fazer a construção, levaria mais de 200 anos. E os irmãos podem dizer, pois, mas eles viviam muito tempo naquele tempo. Sim, viviam, muito mais do que nós hoje. Mas independentemente disto, nós percebemos que o trabalho foi longo e árduo. Muitas vezes o Senhor nos dá trabalhos para fazer e que não são para ser feitos em semanas ou meses. Por vezes o Senhor coloca diante de nós tarefas que vão levar anos. E nós não podemos desanimar e baixar os braços. Temos que se entender que se o Senhor nos entregou uma tarefa que vai demorar anos, então nós temos que pedir força ao Senhor para trabalhar durante anos, até que a tarefa seja feita. O texto bíblico, de forma muito resumida, apenas diz que Deus colocou este desafio enorme diante de Noé e diz, e assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Deus não apenas lhe mandou construir uma arca, mas deu-lhe a medida e como é que ela devia ser feita. E Noé fez exatamente como Deus tinha mandado. E ele fez um trabalho para durar. Irmãos, Noé não montou um iate para o fim de semana. Ele não fez um barquinho para a família fazer um passeio no Tejo. Ele construiu uma arca para suportar a maior catástrofe natural que o mundo já assistiu. Porque realmente o dilúvio não foi uma forte chuvada que durou 40 dias. O que é que foi realmente o dilúvio? Nós vamos ver na semana que vem.
Mas o texto bíblico diz: o que é que foi realmente o dilúvio, irmãos? É impressionante. Porque nós muitas vezes lemos o texto bíblico e parece que não prestamos atenção no que ele diz. Mas o dilúvio foi uma catástrofe impressionante. Nunca nada igual apareceu. E Noé teve que construir uma arca para suportar a esta situação. Deus não lhe disse quanto tempo o dilúvio ia durar. E nós muitas vezes lemos o texto bíblico e parece que não prestamos atenção também quanto tempo realmente durou. Durou 40 dias, choveu durante 40 dias e 40 noites, mas foi 40 dias que durou o dilúvio. Temos que ler o texto corretamente para perceber quanto tempo durou. Mas Noé preparou algo feito para durar. Que o Senhor nos dê a capacidade de trabalhar para Ele, com preparação, com fé, com afinco, e que aquilo que o Senhor nos dê condições de construir para Ele, seja algo que dure, que perdure por gerações, que aguente as tempestades da vida à nossa volta, porque no Senhor nós somos capazes de fazê-lo. Se os irmãos querem saber como foi o dilúvio, quanto tempo ele durou, se Deus nos der vida e saúde, para a semana, à mesma hora, cá estaremos para ver. E realmente é extraordinário ver aquilo que a palavra do Senhor nos ensina.